A palavra de Deus, tá? Ela se encontra hoje em Jonas. E eu vou ler Jonas, capítulo aqui 3, tá? Capítulo 3. Eu vou ler o 3 por quê? Porque no 1, Deus faz o primeiro chamado para Jonas. Eu vou ler o primeiro 1 aqui, então. 1, aí eu vou ler o versículo 2 e depois eu vou ler o 3 novamente, tá bom? Vamos lá, primeiro aqui. Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Ô, gente, 3. Jonas é uma figura. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava na saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Jonas decidiu que ia para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Olha o nível da tempestade. Os marinheiros ficaram com medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus, para que o navio ficasse mais leve. Jogaram a carga no mar, porém seu Jonas tinha descido lá para o porão e havia deitado lá e caído num sono profundo. O negócio estava pegando e Jonas lá dormindo. Carol estava contando para a filha dela, coisa linda. Os marinheiros disseram uns aos outros: vão tirar sorte para descobrir quem é o culpado. E eles fizeram, e o nome de Jonas foi o sorteado. Então, fizeram a pergunta para Jonas, o que ele estava fazendo ali. E no 10 fala assim: Jonas contou que estava fugindo de Deus. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados. A tempestade piorava cada vez mais e os marinheiros perguntavam a Jonas: o que nós devemos fazer para que o mar se acalme? E Jonas disse: me peguem, me lancem no mar e o mar vai ficar calmo. Porque sei que foi minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. O capítulo 3 e o versículo que eu ia ler, o primeiro disse: pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá para Nínive, anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a vocês. E Jonas se aprontou, foi para Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Lá demorava 3 dias para atravessar. Jonas deu um jeito lá, ele só andou 1. E ele anunciou e ele fez aquilo que Deus estava dizendo. Fala conosco, Senhor. Enche o nosso coração com a tua presença. Faz tanto tempo, Senhor, que o Senhor não traz essa palavra, essa ministração, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir a tua voz. Tem pessoas aqui que entraram nesse lugar e precisam ser orientadas por intermédio dessa direção, no nome de Jesus. Queridos, antes de vir para cá, eu estava orando ao Senhor e hoje eu li a palavra no meu devocional pessoal. Eu li a palavra que fala a respeito de Jesus no Getsemane. Quando Jesus vai para o Getsemane, ele estava em uma dor profunda. Ele estava, o que a ciência chama do maior nível de dor emocional, ao ponto de suar gotículas de sangue.
É o maior nível de pressão, de estresse que um corpo pode suportar, é o que Jesus estava passando. E Jesus, ele, ao invés de correr de Deus, ele corre para Deus. Jesus, ao invés de sair da presença, ele corre para a presença. E quando ele corre para a presença, ele se derrama na presença de Deus e ele fala aquilo que ele está vivendo. Ele diz assim, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Senhor, passa de mim essa dor, essa aflição e tudo que eu vou viver futuramente. Mas contudo, a oração de Jesus continua. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, e eu quero fazer um paralelo entre Jonas e Jesus. Por quê? Deus fala, o Deus Pai fala com o seu filho, ele envia o seu filho para a terra para salvar a humanidade. Jesus, ele tem um propósito. E o propósito de Jesus é nos salvar, é nos resgatar. Eu não sei o quanto isso mexe com você, mas mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Quando eu lembro que Jesus fez por mim, eu me sinto completamente constrangida com o amor de Deus. O amor de Deus me constrange. O amor de Deus, ele mexe comigo. Ele é algo que realmente mexe com o meu coração. Imagina um Deus todo-poderoso que entrega o seu melhor. Ele dá o melhor que ele tinha. Ele poderia ter pegado um anjo, desce lá, ó, e vai fazer o trabalho para salvar essa humanidade. Mas ele dá o seu melhor, ele dá o seu único filho. É uma palavra muito forte, mas ele mata o seu único filho. E através do sangue remidor de Jesus, ele nos resgata, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos transforma, ele nos cura, ele nos prospera. Por isso, queridos, que eu fico muito indignada com o evangelho da miséria. Eu fico muito indignada com o evangelho do que Deus não cura, não liberta, não transforma, não restaura. E me indigna. Porque a palavra de Deus diz, e ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas pisaduras eu sou sarada, eu sou liberta, eu sou resgatada. Eu sou resgatada do pecado, eu sou resgatada de mim mesma, por aquilo que ele fez. Quando Deus olha para mim, ele não vê Sumaí, ele vê o que Jesus fez por mim. Eu sou escondida nele. Eu sou escondida em Deus. Então, queridos, isso é algo muito forte. O que Jesus... E aí, algo que mexe muito comigo. Porque as pessoas estão o tempo inteiro... Ah, mas Jesus já fez, hoje já não faz, mas faz. Porque ele não mudou. Ele não mudou. Você pode ter mudado. A sua fé, ela pode ter sido diminuída. Mas ele não muda, ele é imutável. E ele foi enviado para salvar a humanidade. Qual era o propósito de Jesus, queridas? O propósito de Jesus era morrer em favor da minha e da sua vida. O propósito de Jesus era pagar o preço por mim e por você. Por isso que eu não gosto mesmo. Quando alguém fica se diminuindo, falando mal de si mesmo, para mim isso é ignorância. Para mim é ignorância. Ah, porque eu não presto, eu não valho nada, eu sou pecadora, miserável. E a religiosidade é tão forte
que a pessoa acha que isso agrada o coração de Deus. Vão pensar comigo. Imagina a sua filha ou seu filho chegando para você de manhã cedo, ao invés de dar bom dia, falar assim: mãe, tá aqui seu filho, sua filha miserável, pecadora, desgraçada, que acordou agora pela manhã. Você vai falar assim: meu Deus, vou levar essa criança num psiquiatra. Ela não tá bem. Vou levar num psicólogo. Ela não tá funcionando bem. E é assim que às vezes a gente se encontra com Deus. Ao invés da gente se encontrar com Deus, como a palavra diz, entrar na presença de Deus com ousadia. E eu não estou falando, queridos, de desrespeito, mas você entra na presença de Deus e diz assim: papai, eu estou aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai, eu quero sentar no teu colo, eu quero estar na tua presença. Eu quero, Senhor, estar mais perto de ti. Adentrar nesse lugar de filiação, de filha. Queridos, por isso que às vezes eu não gosto. As pessoas falam: não, mas você está alimentando seu ego. Não, alimentando meu ego nada. É o que ele fez por mim. É o preço que ele pagou pela minha vida. Eu sou nele. Eu não sou em mim mesmo. Eu não sou em mim. É diferente. Ah, eu sou forte porque eu sou na força do meu braço. Não. Eu sou forte porque ele é forte em mim. É ele em mim. É o que Jesus fez por mim. É o preço que ele pagou por mim. Caríssimo. Você não é obra do acaso. Você não é qualquer pessoa. Você não é desvalorizada. Você não é ninguém. Para de dizer: eu não sou ninguém, eu sou nada. Isso não é espiritual. É espiritual para os religiosos. Mas que nessa manhã, sabe, tem um louvor de antigamente. Quem me conhece sabe que eu gosto de cantar. Que diz assim, ó: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. E aí ele fala: eu venho falar do valor que você tem. Eu quero te dizer nessa manhã: eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor. E o valor que você tem não tem como pagar, porque Jesus já pagou. É preço de sangue. É imensurável, incalculável o valor que o Jesus Todo-Poderoso pagou por você. Deus pagou um alto preço pela tua vida. E o propósito de Jesus era vir na terra e morrer por mim e por você. O propósito de Jesus era vir e pagar o preço por mim e por você. O propósito de Jesus era resgatar a humanidade. Uma humanidade perdida, uma humanidade pecadora, uma humanidade que não queria nada com Deus. Ele veio resgatar a minha vida e a sua vida. E a palavra de Deus diz: e ele amou o mundo. Ele não amou só alguns. Ele amou o mundo inteiro. Ele pagou o preço por todos. Mas nem todos recebem aquilo que ele fez. E Jesus, quando chega no Getsêmani, ele diz assim: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, tá doendo, tá machucando. Pai, eu tô apavorado.
Eu estou em estado de estresse, o grau mais profundo que um ser humano pode vivenciar, de angústia, de dor e aflição. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Jesus passou por todas as situações. Porque, queridos, nós nos identificamos nele. Nós nos identificamos nele. Não tem nada que você passe que Jesus não saiba o que você está passando. Porque ele veio e ele viveu as dores. Ele viveu as situações. E ele sabe como você está se sentindo. Ele não ignora a sua dor, ele não ignora os seus medos, ele não ignora o que você está vivenciando. E lá no Getsemane ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, queridos, ele coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu e você precisamos adentrar nesse lugar aonde a vontade de Deus é feita nas nossas vidas. Quantas vezes nós queremos dizer, quantas vezes nós pensamos: Senhor, passa de mim esse cálice, mas a nossa oração precisa continuar. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas que não seja feita aquilo que eu acho, penso, quero, sinto, mas que feita a tua vontade na minha vida. Não tenha medo, presta atenção aqui. Não tenha medo de orar a vontade de Deus para a tua vida. Não tenha receio no teu coração de orar a vontade de Deus para a tua vida. Não tenha. Alba disse assim: olha, não estou conseguindo me libertar de mim mesmo, meu pecado me afasta de Deus. Alba, eu vou te dar um conselho. Desfoca do teu pecado e foca em Deus. Presta atenção. A partir de hoje, coloca alarme no seu relógio. Você vai colocar 3 vezes no dia para você buscar a Deus em adoração. Às vezes você tem dificuldade de fazer aquela oração, de se envolver. Busca Deus em adoração, pelo menos nesse primeiro momento. Põe 3 no alarme, põe 1 pela manhã, 1 meio-dia, 1 à noite. Foca em Deus, sabe por quê? Quando você é cheio de Deus, quando você se enche da presença, quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, queridos, não tem como a gente ficar emaranhado no pecado. Não tem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão focado em vencer o pecado e a gente vai se afastando de Deus. Jesus correu para a presença do Abba Pai. Só que o texto que nós lemos, Jonas correu de Deus. Jonas se escondeu de Deus. Jonas se escondeu de Deus. O texto que nós lemos fala a respeito de um homem que, olha só, fala a respeito de um homem que Deus deu uma orientação para ele, Deus deu uma direção para ele, Deus orientou o que era para Jonas fazer. Vai para Nínive, Jonas. Ministra a minha palavra. Tem pessoas lá que estão fazendo tudo errado e eu quero que você seja um resgatador. Quer dizer, eu não sei se você já pensou, mas Jonas era para ser um tipo de tipologia de Jesus. Jonas era para ser um tipo de tipologia de Jesus. Um tipo de tipologia. Tem várias pessoas na Bíblia que é tipologia de Cristo. Por exemplo, quando José é usado por Deus para resgatar o mundo todo da fome, ele era uma tipologia do próprio Jesus que viria resgatar o povo, o mundo, resgatar o mundo da morte, morte eterna, morte sem Deus. Olha que poderoso. José, ele cumpriu o propósito totalmente alinhado. Ele não foi nem para um lado nem para o outro. Agora Jonas, Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Sabe o que Jonas fez? Quer dizer, ele se escondeu de Deus. Ele correu de Deus. Ele foi para o lugar contrário daquilo que Deus tinha orientado. E tem pessoas aqui nessa manhã
Que Deus te deu uma orientação, que Deus te deu uma direção, que Deus te deu uma palavra. Ouça isso aqui, porque eu não estou pregando aqui à toa. Você não veio para cá, mas à toa de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Você não está aqui por acaso. Ouça isso. Olha só, o que aconteceu com esse homem. Deus deu uma direção para a vida dele, Deus deu uma palavra para a vida dele, mas ao invés de viver a direção e a palavra que Deus tinha dado, Jonas foi para longe de Deus. Tem pessoas aqui nessa manhã que Deus falou com você, que Deus te deu uma orientação, Deus te deu uma direção, mas ao invés de correr para Deus, você correu para longe de Deus. Você se escondeu da presença de Deus. Você se distanciou da presença de Deus. Só que quando nós nos distanciamos da presença de Deus, a sensação que a gente tem é: Deus se esqueceu de mim. Eu sou uma filha que não obedeci, não fiz aquilo que era a orientação de Deus para minha vida. Então Deus me esqueceu. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: eu não esqueci você. Eu não deixei você. Eu não esqueci do teu chamado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: minha filha, eu te chamei, eu não esqueci do teu chamado. Eu não esqueci do que eu te prometi, do que eu te falei, do que eu te orientei. Você veio nessa manhã aqui para entender que por mais que você tenha se distanciado de Deus, Ele não se distanciou de você. Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Queridos, nós muitas vezes nos relacionamos com Deus como se o amor de Deus tivesse condicionado aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ouça isso, ouça isso. Deus te trouxe aqui, não foi por acaso. Presta atenção. O amor de Deus por mim e por você não está condicionado ao que você faz e ao que você deixa de fazer. O amor por mim e por você é incondicional. Ele continua te amando. Ele continua te chamando. Ele continua te convidando. Ele continua com um propósito para a tua vida. Tem pessoas que dizem assim: se você não quiser, pode deixar que você não é que você é substituível. Queridos, isso é coisa de homem, tá bom? Eu quero te contar nessa manhã aqui. Você não é substituível. Não tem um outro você. Não. Você é única. Você é valorosa. Você é importante. Você é amada. Se foi pago um alto preço pela tua vida. O que você fez e o que você está fazendo não define a tua identidade. Não define quem você é. Essa sujeira, esse emaranhado que você entrou, não define quem você é. E Deus continua a te chamar. Deus quer te resgatar desse lugar. Jonas se escondeu no porão do navio. O porão fala de um lugar escuro, muitas vezes sujo. Fala de um lugar escuro, de um lugar sujo. De um lugar de isolamento. E talvez você se encontre nesse lugar. Sujo, escuro, de isolamento, de desobediência, de inquietação, de medo, de aflição. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te resgatar desse lugar. Ouça. Ouça. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te resgatar desse lugar. E tem momentos, queridos, tem momentos que Deus, para resgatar você, Ele vai enviar ventos, tempestades. Ouça isso. Tem momentos
que para o nosso resgate, Deus envia ventos, Deus envia tempestades. Tem momentos que para o nosso resgate, Deus envia pessoas para nos jogar no mar. Ouça, ouça. Sabe por quê, queridos? Às vezes o nosso coração é tão obstinado. Às vezes o nosso coração é tão enganoso. Às vezes o nosso coração é tão desobediente. Que Deus precisa usar estratégias para nos levar para o centro da vontade dele. Às vezes Deus precisa usar estratégias para que nós possamos nos render ao plano, ao projeto. Para que a gente não se perca. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque nada nessa vida se compara à eternidade sem Deus. Então o Pai vai fazer de tudo para te trazer de volta. O Pai vai fazer de tudo para te resgatar. O Pai vai te fazer de tudo para o cumprimento do teu propósito. O Pai vai fazer de tudo para que você possa adentrar no centro da vontade dele. Jesus passa por toda uma situação, mas ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim um cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus entendeu de uma forma muito rápida, prática. Jesus, ele era submisso à vontade de Deus. Jesus era um servo. Um filho mais que não usurpou ser como Deus, mas ele disse: não, eu estou aqui, eu vou fazer a tua vontade, eu vou cumprir o propósito inteiro. Só que Jonas, querido, é aquele tipo de filho que é mais agitadinho. É aquele tipo de filho que Deus está dizendo: vai para cá, ele vai para lá. É aquele tipo de filho que tem muitas desculpas. Jonas tinha boas desculpas. Eu quero dizer para você que às vezes a gente julga Jonas. Mas se você for estudar, os ninivitas eram os maiores matadores de profetas. Talvez, queridos, aqueles ninivitas já tinham matado alguém da família de Jonas. Jonas queria mais que os ninivitas se explodissem, que morressem. Só que Deus conhecia Jonas, Deus conhecia. Jonas conhecia Deus e Jonas sabia que Deus não ia matar aquele povo. Jonas sabia que Deus ia alertar para salvar. E Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Só que eu quero te dizer, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. O plano de Deus sempre é melhor que os nossos planos. Talvez você esteja num navio, fugindo de Deus, escondida no porão, na escuridão da depressão, da angústia, da aflição, da falta de paz no seu coração. E talvez você seja alguém que Deus está dizendo: filha, perdoa. Filha, libera. E talvez você está dizendo assim: não, Deus, essa pessoa não merece meu perdão, não. Essa pessoa não merece que eu saia. Não, eu quero que ela pague. Eu não vou liberar, eu não vou perdoar. Talvez o porão que você esteja seja o porão da falta de perdão. Talvez o lugar escuro que você esteja seja carregando um passado que você precisa soltar, sair dele. E se a gente não conseguir sair sozinho, queridos, Deus envia tempestades. Tem tempestades que nós entramos, mas tem tempestades que são enviadas por Deus. Deus envia tempestade. Deus envia amigos, conhecidos,
para nos jogar dentro do mar, na boca de um peixe. Pega a pessoa, joga, lança no mar. Olha isso. Tem momentos, queridos, que Deus vai nos deixar sozinhos para tratar o nosso coração. Outro dia Deus começou a tratar comigo, começou a mexer comigo, começou a me dar pressões para eu me ajustar em alguns projetos que eu tinha, cheio de plano. Eu sou a pessoa que você conhece que mais tem plano, pode ter certeza. Mais tem sonho também. Eu sonho demais, eu tenho plano. E eu sou uma mulher da meta, do objetivo, e eu coloco pra fazer. Só que Deus começou a trabalhar comigo o descanso, a quietude, fazer o que Ele estava dizendo pra fazer e não o que eu queria fazer. Deus começou a trabalhar isso muito comigo. E pra mim é forte essa coisa de quietude, porque não é o meu estilo, não é o meu perfil. Mas Deus quer trabalhar comigo. E eu estava em São Paulo, em treinamento, imersões, mentorias, mastermind, no meio de gente famosa e não sei o que, aquela coisa toda, aquele turbilhão. E ali, Deus mandou uma baleia para me engolir. E eu dei um surto, literalmente. Lá em São Paulo, eu dei um surto assim. E ali foi a baleia. Sabe por quê, queridos? A baleia é um choque de realidade. A baleia é um nível aonde Deus pega você e fala: acorda. Acorda para ouvir a minha voz. Acorda para entrar num lugar de obediência. Acorda, porque você está indo na direção errada. Acorda para viver a direção do meu espírito, da minha presença, da minha direção. Queridos, às vezes Deus vai enviar uma tempestade e às vezes a gente não percebe. Ah, tempestade, tá bom. Mas às vezes Deus envia pessoas para nos jogar no mar. Sabe aquelas pessoas que te deixam, te abandonam, você não está entendendo nada? Às vezes é Deus. Deus trabalhando você, tratando você. Sabe por quê? Para você parar de depender de pessoas. E você aprender a depender do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu dependo de Ti. Eu não dependo de mastermind, eu não dependo de conexão, eu não dependo, Senhor. Não dependo. Queridos, tudo isso é legal, é importante. Mas tem uma hora que Deus te coloca, às vezes para pessoas que você confiava, você acreditava, tascava você dentro do mar. Você fica sozinho, dentro da boca de um peixe. E é lá que você fala assim, aqui é eu e Deus. Dentro da boca do peixe, Jonas tinha mais alguém? Tinha como fugir, Jonas, na boca do peixe? Tinha? Não tinha. Não era opcional para Jonas fugir mais. Eu quero dizer para você, meu Deus. Eu tenho um versículo, é meu. Eu tomei posse desse versículo. Se você quiser, eu te empresto ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o meu bem, até as tempestades. Até as pessoas que me lançam no mar cooperam para o meu bem. Até o peixe que
que me engole. E faz com que eu me sinta profundamente abandonada, rejeitada, desesperada, angustiada. Queridos, mas na hora do desespero, de quem que eu lembro? Mas na hora da aflição profunda, na hora que a angústia toma conta do seu coração, e que ninguém mais pode resolver o seu problema, para quem que você olha? Para o Pai Todo-Poderoso. Diante, queridos, de tempestade, diante de pessoas que nos lançam no mar, diante de um peixe que nos engole, diante da escuridão, diante do maior nível de escuridão e desespero que um ser humano pode viver. Eu não sei se você já imaginou. Está dentro do estômago de uma baleia. O nível de desespero que foi gerado na vida de Jonas. E ele falou assim, olha, eu vou fazer tudo aquilo que Deus me disse para fazer. Eu vou caminhar na direção que Deus tem. Tudo cooperou em direção a Jonas. Tudo cooperou em direção a Jonas. Como, Sumaí, que tudo cooperou em direção a Jonas? Presta atenção. Jonas, presta atenção. Ele chegaria em Nínive por uma embarcação. Ele ia chegar em Nínive por uma embarcação com qualquer homem. Sabe qual era a diferença de Jonas? Nenhuma. Só que quando Jonas desobedece, quando Jonas vai para Tarsis, quando Jonas vive a tempestade e é lançado no mar, engolido por um peixe, quando Jonas chega em Nínive, Jonas chega vomitado por uma baleia. Queridos, a mídia, chamada Os Fofoqueiros, essa é a mídia mais poderosa que existe no mundo. Os fofoqueiros. E a gente precisa aprender a falar coisa boa, a contar coisa boa, a espalhar coisa boa. A mídia dos fofoqueiros espalhou por Nínive inteiro. Um homem foi cuspido foi vomitado por uma baleia lá na praia. E ele está ministrando que Deus vai nos destruir se a gente não se arrepender do nosso pecado. Os ninivitas eram matadores de profetas. Os ninivitas eram matadores de profetas. Mas quando Deus manda, quando Deus orienta, quando Deus direciona, existe uma palavra sobre nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus, obrigado pelas tempestades. Deus, obrigado pelas pessoas que nos lançaram fora. Deus, obrigado pela boca do peixe, pela barriga do peixe. Obrigado, Senhor, pelos níveis de pressões que o Senhor permitiu que eu vivenciasse, para que eu não me perdesse no caminho, para que eu não me perdesse na jornada, para que eu não me perdesse do propósito, para que eu não me perdesse do chamado. Tudo coopera para o seu bem, tudo está cooperando para o seu bem. Essa tempestade que você está vivendo, não está entendendo nada, cooperando para o seu bem, mesmo que você não entenda. Está fortalecendo você, a sua fé, a sua capacidade, a sua resiliência, te dando habilidades, dons, competências que até então você não tinha. Jonas, queridos, quando ele é jogado naquela praia, os ninivitas, matadores de profetas, eles tinham coragem de matar um profeta que saiu da boca de uma baleia? Não. Não. Eles pararam para ouvir.
Eles pararam para ouvir. Porque muitas pessoas param para ouvir o que eu estou falando. Porque eu já passei por tempestades, já fui lançada fora de barco, já fui engolida por baleias da vida, por dificuldades, aflições, problemas, problema emocional, problema de depressão, sensação de loucura, de pânico, de desespero, pobreza, falta, necessidade, enfermidade. Já passei por diversas barrigas de baleia que as pessoas falam assim, como que eu vou lançar essa mulher fora? Você já viu a história dela? Mas enquanto eu estava lá, eu não estava entendendo. Mas eu sempre disse para o Senhor, tudo coopera para o meu bem, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Jonas foi cuspido, vomitado por uma baleia. Em um dia, ele prega. A palavra de Deus, ela diz que era necessário, olha só, levava 3 dias para atravessar aquela cidade. Jonas só pregou um dia. Porque as pessoas vieram. Porque ele tinha sido cuspido por uma baleia. Eu quero te dizer nessa manhã, você não está aqui por acaso. Eu quero te dizer aqui nessa manhã que nenhuma tempestade na sua vida, que nenhum lançamento fora de pessoas até que você tem conhecimento, até que você gosta. Momentos onde você teve que ficar sozinha, só você e Deus. Estar dentro da barriga de um peixe sozinha. Tudo isso, mesmo que você não entenda, está cooperando para uma história, para um projeto e para o cumprimento do teu propósito. A ministração de hoje é fazer a vontade de Deus, ser guiada pelo Espírito Santo. A mensagem de hoje é: nenhuma aflição pode te roubar do plano, do projeto de Deus. Você tem valor, sim. Você tem valor. Foi pago por você um alto preço. Você não é obra do acaso. Deus não deixou. Deixa, Jonas, não quer nada com a vida. Esse folgado tá indo pra Tarsis, né? Vai. Já vai tarde. Vou chamar outra pessoa. Não. Papai deu um jeito de levantar Jonas do porão. Papai deu um jeito de levar Jonas para o lugar do propósito. Que hoje você possa não ser como Jonas. Jonas é conhecido como o profeta teimoso. Que eu e você não sejamos como ele, mas que eu e você sejamos como Jesus. A nossa melhor e maior modelagem. Ser como Jesus. Olhar para Jesus. Ele estava aflito, angustiado. Ele estava como Jonas, aflito, angustiado. Jonas estava aflito e angustiado. Ele sabia que os ninivitas eram matadores de profetas. Jesus também estava indo em direção à morte. Morrer para mim mesmo não é fácil. Dizer não para as minhas vontades também não é fácil. Mas que nós sejamos como Jesus, que diz: Pai, seja feita a tua vontade. Que o teu plano se cumpra.
Que o seu propósito se estabeleça na minha vida. E que eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que eu permaneça, Senhor, no centro da tua vontade. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você volte para o centro da vontade de Deus. Você que veio aqui, que está fugindo de Deus, que está se escondendo de Deus, que está num porão sujo, num porão cheio de escuridão. Hoje é dia de vir para a claridade de Deus na tua vida. Hoje é dia de cumprir o chamado e o propósito de Deus para você. Não espere por tempestades. Não espere ser lançado na boca da baleia, porque se precisar, Ele permite. Passei por uma boca da baleia alguns meses aí atrás. E eu estava outro dia ali embaixo, na cozinha com meu filho mais velho. E eu quero dizer assim, e aí eu parei tudo e falei: Deus, obrigado pela boca da baleia. Obrigado, Senhor, por ter me levado, por ter me engolido alguns meses atrás. Obrigado, Senhor, porque eu estava indo em uma direção contrária da que o Senhor queria para minha vida. E eu oro, queridas, todo dia: Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade. Que nessa manhã você possa receber do Senhor essa palavra de direcionamento. Que você pegue o versículo, que tudo coopera para o seu bem. Que você se apegue nele. Para que você entenda que não importa o que aconteça, de alguma maneira Deus está cooperando para o seu crescimento e para o seu bem. Não se permita ouvir a voz de Satanás, que Jesus não te ama, que Deus não te ama, que você não é importante, que você é ninguém, que você precisa tirar sua vida ou que você precisa se mutilar. Não ouça essas vozes. Ouça a voz do Senhor dizendo: eu amo você, eu paguei o preço por você. Receba essa direção, receba essa orientação, seja guiada pela minha presença, seja guiada pelo meu Espírito. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que tem sido ministrado aqui. Senhor, que nós possamos adentrar no centro da tua vontade. Que nós não venhamos, ó Pai, desobedecer a tua voz, mas que verdadeiramente nós possamos ser como Jesus, obedientes à tua direção, à tua voz, o teu conselho, a tua orientação. Que nessa manhã, pessoas que estão, Senhor, em porões escuros, Senhor, de sujeira, de escuridão, de tristeza, de aflição, Senhor, que hoje seja o dia do basta. Hoje seja o dia de ser arrancada desse lugar. Eu quero que você use da sua imaginação, feche os seus olhos, usa da sua imaginação para você se ver. Eu quero que você se veja saindo desse porão escuro. Eu quero que você se veja se levantando e saindo, subindo as escadas e saindo desse porão escuro. E você começa a ver o sol. Você começa a ver o sol da justiça, a presença de Deus. E essa presença começa a renovar o seu corpo, começa a renovar a sua alma e começa a renovar o seu espírito. Você que estava distante de Deus, hoje é dia de voltar para casa. O Pai está de portas abertas e de braços abertos para te receber. Você que estava se escondendo de Deus por conta das suas falhas, dos seus erros, hoje é dia de se aproximar dele. Corre para o Pai, porque ele está esperando por você. Nós oramos, Senhor, nessa manhã e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém e amém.